Meus queridos irmãos, graças e paz a todos, um bom dia, agradecendo a Deus Bom dia. por estarmos mais um dia, e continuando a série Evangelismo, hoje vamos falar do capítulo 6, que tem como tema Conferência Pública, e conosco está a nossa querida irmã Janaína Simões, da Associação Aspar. Com você a palavra, Janaína, que Deus te abençoe. Amém. Bom dia a todos mais uma vez. Desde já, peço oração a todos que os irmãos possam estar orando em vossos corações para que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente em relação a essa mensagem e também, irmãos, a minha vida, né? Que estou aqui para compartilhar com os irmãos. Não estou muito bem de saúde. Estou enfrentando um momento que eu estou com muita tosse, mas estou aqui em oração, né? Não quis desistir dessa incumbência, né? A qual o Senhor designou, e que os irmãos possam estar orando, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre conferências públicas, né? Em relação a esse livro tão maravilhoso que é o Evangelismo, onde nós iremos aprender um pouco mais, né, sobre como disseminar a palavra de Deus, porque evangelismo quer dizer disseminar a palavra de Deus, levar a mensagem às almas que precisam ouvir essa mensagem, né? Assim como nós ouvimos, assim como pessoas lutaram por nós, oraram, choraram, da mesma forma, nós também precisamos levar essa missão avante, né? Não querer somente para nós o conhecimento, mas compartilharmos com quem precisa ouvir essa mensagem, né? Que cura, salva, transforma. Porque, irmãos, nós não fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, para nós esquentarmos os bancos da igreja, mas para que nós possamos trabalhar para o Senhor. É essa a missão que nós temos, né? Qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? Por que que Jesus veio à Terra? Para salvar o que estava perdido. E ele deixou o exemplo para que nós também pudéssemos seguir. Mas muitas vezes, irmãos, nós cruzamos os nossos braços, né? Nós deixamos de fazer aquilo que é necessário. Até temos a intenção de fazer, mas muitas vezes nós não temos a atitude. Então, acredito que essas mensagens, né, cada livro, ele tem um objetivo na nossa vida e que possamos, assim, alcançar o objetivo pela qual o Senhor instituiu a cada um de nós de participarmos dessas reuniões. Então, eu acredito que esse livro também tem essa incumbência, né, de nós vermos onde nós estamos errando e fazer uma transformação na nossa vida. Então, vamos orar para que essa mensagem, não somente essa, mas todas as outras mensagens relacionadas a esse livro, possa atingir o alvo principal, que é os nossos corações. E assim nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos ter uma entrega total e genuína e cumprirmos a nossa missão aqui na Terra, porque nós sabemos que o tempo está abreviado. Nós estamos no limiar da eternidade, onde nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Mas isso depende de cada um de nós, das escolhas que nós vamos fazer diariamente. E por isso o Senhor quer que nós venhamos compartilhar, irmãos. Qual é a diferença entre o membro e o discípulo? Eu ouvi uma mensagem há muito tempo atrás, essa mensagem ela impactou a minha vida, que o membro, ele fica lá, ele vai para a igreja, né? Ele vai na quarta, vai no sábado, vai no domingo, e enfim, ele vive a vida de acordo aí, né, achando que está tudo certo. Mas o discípulo, ele não fica com a verdade só para ele quer compartilhar, ele quer ir atrás de mais um. O discípulo é um atrás de mais um. Por isso que o Senhor ele chama discípulos. E será que nós estamos sendo discípulos do Senhor? Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós? Ou será que nós estamos sempre tendo obstáculos, né? Enfrentando obstáculos ou colocando obstáculos para que nós não venhamos cumprir a nossa missão. Porque todos nós temos uma missão, irmãos. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um propósito. Cada um de nós temos uma facilidade, né? Temos os talentos que o Senhor nos concede. E às vezes nós pedimos talentos para o Senhor, mas aqueles talentos que nós já
temos, nós não colocamos em prática. Então, como que o Senhor vai nos dar mais se aquilo que nós já temos, nós não estamos colocando em prática? Então, é o que nós precisamos refletir. Essa mensagem é para todos nós, é para mim, é para você. Então, que o Senhor nos ajude, né, para que nós possamos ver realmente onde nós estamos errando e o que nós precisamos mudar em nossas vidas e tomar uma atitude, não somente ter a intenção da mudança ou a intenção de fazer trabalho missionário, não somente ter a intenção, mas que possamos, na realidade, tomarmos a atitude certa, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para fazermos assim a diferença, para sermos, na verdade, a diferença nesse mundo. E o Senhor conta com cada um de nós. Que possamos fazer esse compromisso, irmãos. Porque esse compromisso é individual. O Senhor tem um chamado para cada um. E depende de cada um de nós, né? Qual será o nosso destino? Quantos destinos estão sendo selados? Quantas milhares de pessoas estão sendo seladas? Uns para a vida e outros para a morte. Que nós não venhamos negligenciar essa missão, mas que o Senhor possa nos ajudar através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? Com a mensagem de ontem, né, que o irmão pregou, nós precisamos tomar uma decisão e às vezes nós não estamos trilhando o caminho da conversão. Por isso não temos vontade de fazer a obra do Senhor, porque nós não temos o contato íntimo com Cristo. Mas que o Senhor nos ajude para isso e que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver o tempo que nós estamos vivendo. E o capítulo 6 vem falando de conferências públicas, né? Que é um método utilizado para que possamos alcançar várias almas, né? Falando que a verdade. João 8,32 diz o quê? Conhecerás a verdade vos libertará. Irmãos, essa verdade que nós conhecemos, a verdade presente, é essa verdade que nós precisamos levar às pessoas. Elas estão carecendo dessa verdade, desse conhecimento. Grande luz nós temos e nós seremos julgados de acordo com a luz que nós recebemos. Então, será que nós estamos espalhando essa luz? Será que nós estamos levando esse conhecimento para as pessoas? Ou estamos com os nossos braços cruzados? Ou o inimigo tem, assim, nos distraído a ponto de nós ficarmos na nossa vida, no nosso círculo, somente na nossa casa, vivendo a vida e não fazendo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Porque o inimigo ele tem esse objetivo de nos distrair. Às vezes através de uma dificuldade, porque o sol está muito quente, ou porque está chovendo, ou porque são os meus filhos, ou meu esposo, ou a minha esposa. Muitas vezes nós colocamos dificuldade, irmãos. Mas eu falo para vocês, se nós não fizermos essa obra, outras pessoas farão. E aí? Quem quer dar a sua coroa para outra pessoa? Quem quer ser andaime para que outra pessoa possa subir? Ninguém quer. Então, para que nós possamos, irmãos, recebermos a chuva serôdia, o Espírito Santo, sermos imbuídos do mesmo, nós precisamos fazer este trabalho de levar a verdade presente, de dar o sonido certo a essa trombeta, de sermos os verdadeiros atalaios do Senhor, vigias, porque nós detemos grande conhecimento. E essa luz, ela precisa ser irradiada, precisa ser trabalhada. Com certeza, quando nós recebemos a chuva serôdia, vai ser em maior proporção. Mas hoje nós precisamos estar fazendo esse trabalho dia após dia. Porque assim, nossa vida estará sendo trabalhado, nosso coração estará sendo preparado, irmãos. Por isso nós precisamos estar despertos, né? Não dormindo, mais despertos. Diz assim: pelas palavras que falam, devem pregar o evangelho. Os que apresentam a verdade não devem entrar em qualquer controvérsia. Devem pregar o evangelho com tamanha fé e com tanto fervor que o interesse seja despertado. Então nós temos essa missão. Pelas palavras que falam, as orações que fazem, a influência que exercem, devem semear sementes que produzirão fruto
para a glória de Deus. Não deve haver vacilação. A trombeta tem que dar o sonido certo. A atenção do povo deve ser atraída para a mensagem do terceiro anjo. Os servos de Deus não devem agir à semelhança de sonâmbulos, mas como homens que se preparam para a volta de Cristo. Então nós temos que estar como irmãos despertos. Jesus está às portas. Nós vemos quantas coisas têm acontecido, quantas atrocidades, e o volume dessas coisas está cada vez mais aumentando, né? Quantas pessoas falam, não, mas Jesus já era para ter voltado e ainda não voltou. Mas se nós vermos, irmãos, o volume das coisas que têm acontecido, tudo isso está falando que Jesus está voltando a essa terra. E como nós estamos nos preparando? E como nós estamos preparando a outros? E como nós iremos preparar a outros se nem nós mesmos estamos preparados? Será que tem condições isso? Com certeza não, irmãos. Então nós precisamos estar preparados para que nós também possamos preparar outros, imbuídos do Santo Espírito do Senhor. Porque, irmãos, quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas nós precisamos cooperar com Cristo. E como nós iremos cooperar com o Senhor? É indo, é levando, é fazendo. Porque assim nós iremos cooperar. E cooperando com Cristo, o Espírito Santo também fará a obra na vida das pessoas que precisam e necessitam ouvir essa mensagem. Então foi para isso que nós somos chamados. Para ser disseminadores das verdades do Senhor aqui nesta terra. Para levantarmos a bandeira do Senhor, para sermos testemunhas vivas daquilo que Cristo fez e faz por cada um de nós. Porque nós sabemos que o exemplo, que a vida em si, a essência da nossa vida, ela arrasta. Porque muitas vezes, irmãos, nós falamos somente de palavras. Às vezes eu estou aqui falando para os irmãos, mas eu vivo uma outra vida. Mas quando eu tenho a essência verdadeira, quando eu tenho o Senhor na minha vida, o Espírito Santo, não importa onde eu esteja, com certeza existe uma atmosfera me rodeando. E isso é um exemplo. O meu lar é diferente. A maneira que eu me comporto, a maneira que eu falo, tudo é diferente. E isso é um testemunho. Porque não vai entrar no céu, irmãos, ninguém que não tenha o caráter cristão. E o tempo de nós termos o caráter cristão é aqui nessa terra. É nos preparando e preparando a outros para ir para as mansões celestiais. Então, por isso, irmãos, nós temos uma grande missão. E depende de cada um de nós. Os destinos, né? O nosso destino e os destinos de outras pessoas também. Porque quando nós negligenciamos levar essa mensagem ou dar o sonido certo a essa trombeta que nós precisamos falar, quando nós negligenciamos essa mensagem, almas estão sendo seladas. Almas estão indo pelas fileiras do inimigo. Porque nós não estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Por isso nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos, pedir ao Senhor que Ele venha nos conceder, assim, o colírio. Qual é o colírio? Uma das mercadorias de Apocalipse 3:18. Nós temos a fé e o amor, o ouro provado no fogo, que é a fé e o amor. Nós temos a justiça de Cristo, que são as vestes. Nós temos o colírio, que é o Espírito Santo. Então, hoje é o tempo de nós termos o Espírito Santo na nossa vida. E como nós temos o Espírito Santo em nossa vida, irmãos? Através de uma consagração. O Senhor conhece nosso coração. Ele sabe a quem nós estamos dando alimento, se é a nossa vida espiritual ou a carnal. Irá sobreviver aquilo que nós alimentarmos. E se nós alimentarmos o Espírito Santo em nossa vida, com certeza nós estaremos imbuídos em todos os dias. Todas as oportunidades nós veremos de levar a mensagem, de levar a Cristo, porque nós não somos deste mundo. Nós não somos. Aqui nós estamos passando o tempo para nos preparar para o porvir, para as mansões celestiais. E somente através do Espírito Santo é que nós teremos o desejo de ir para o céu, porque o céu ele começa aqui, o céu ele começa nos nossos corações. Coração, exato. Então, por isso, irmãos,
Nós precisamos dar o sonido certo a essa trombeta. Nós precisamos ser os verdadeiros atalaios do Senhor, os verdadeiros vigias, né? E espalharmos essa luz, a luz que o Senhor irradiou, a mesma luz que o Senhor quer que nós venhamos espalhar para as pessoas que estão precisando de fato ouvir essa mensagem. Aqui diz também, é a nossa tarefa, né, a proclamação desta verdade. E lhes foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. As mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser a nossa obra. O mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel ao legado que lhes confiou, que Deus lhes confiou, né? Então o mundo ele deve ser advertido, irmãos. Nós temos um legado. Nós temos uma missão e nós temos um compromisso diante de Deus de levarmos essa mensagem às pessoas que estão a perecer neste mundo. Irmãos, quantas coisas nós vemos todos os dias, quantas atrocidades acontecendo, quantas vidas sendo cefadas. E nós precisamos orar fervorosamente, nós precisamos, irmãos, ser verdadeiros missionários. Se nós não temos o espírito missionário, nós precisamos pedir, porque esse compromisso é nosso. O Senhor chamou a cada um de nós para cumprirmos essa missão. E nós estamos cumprindo essa missão, irmãos? Será que nós estamos realmente cumprindo essa missão? Será que eu estou satisfeita com o meu compromisso missionário com o Senhor? Você está satisfeito? Você tem feito tudo para o Senhor? Você tem feito? Porque até mesmo, irmãos, quando nós imaginamos que nós fazemos tudo para o Senhor, ainda é pouco relacionado àquilo que Ele fez. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor disse que Ele ficaria pouco tempo e que mais coisas nós poderíamos fazer. Será que nós estamos fazendo mais coisas mesmo para o Senhor? Ou estamos trabalhando mais para nós, para a nossa vida, para manter a nossa família? E não estamos tirando o tempo para fazer a obra do Senhor? Aquilo que Ele requer de cada um de nós, a missão que nós temos. Essa missão está sendo cumprida ou não? É algo que nós precisamos nos refletir. Há uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. E a resposta está em cada um de nós, está em nossos corações. Se eu não estou fazendo o suficiente, se eu não estou bem com aquilo que eu sei que eu preciso fazer, vamos parar, irmãos, e vamos fazer um compromisso verdadeiro com o Senhor. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida e nos mostrar aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos honrar o Senhor através da nossa vida. Porque nós vemos aqui grandes pessoas, né? Grandes profetas que honraram o Senhor através da sua vida porque eles não amaram a sua própria vida. Eles abdicaram de muitas coisas. Eles negaram a si mesmos e entregaram-se verdadeiramente ao Senhor. Então, essa entrega ela precisa ser diária e também ela precisa ser genuína. Não pode ser uma entrega falsa. Às vezes só eu falo e não faço. Às vezes eu quero fazer e não faço. Ela precisa ser verdadeira. Porque quando ela é verdadeira, irmãos, nós vamos ver os frutos. Os frutos são o quê? Os frutos do trabalho que nós estamos fazendo. São almas vindo, são almas se convertendo. Mas se nós não estivermos preparados para receber essas almas, como que elas virão? Não tem como elas virem. Então, que o Senhor possa, sim, nos ajudar para que nós possamos dar o sonido certo a essa trombeta. Cada um de nós, né, somos uma trombeta e nós precisamos, irmãos, falar dessa verdade que cura, salva, transforma, que faz uma obra genuína em nossas vidas.
Irmãos, aqui fala também sobre formar planos novos e incomuns, né? É um dos métodos que nós precisamos também adquirir para o trabalho missionário. Formar novos planos e incomuns eram métodos que o Senhor também utilizava. Cada obreiro na vinha do Senhor deve estudar, planejar, idear métodos, a fim de alcançar o povo onde está. Devemos fazer algo fora do curso comum das coisas. Temos que prender a atenção. Temos que ser intensamente fervorosos. Estamos às vésperas de tempos de luta e de perplexidade, os quais nem foram ainda imaginados. Então, aqui diz que nós precisamos formar métodos incomuns, algo fora do comum. No marketing digital, que é onde eu trabalho, nós fazemos estratégias para prender a atenção das pessoas, né? E converter essas pessoas como clientes. E dentro aqui, irmãos, da palavra de Deus, da mesma forma nós precisamos ter estratégias, trabalhar com estratégias que venham assim prender a atenção das pessoas, né? Que venham assim fazer com que elas possam olhar com um olhar diferente, não ser igual. Cristo usou vários métodos. Dos métodos de trabalho usados por Cristo, podemos aprender muitas preciosas lições. Ele não seguiu apenas um método, de várias maneiras procurou atrair a atenção das multidões e então proclamou-lhes a verdade do evangelho. Então hoje nós temos vários métodos, a saúde, né? Porque as pessoas, elas estão cuidando da sua saúde. Então um método que nós podemos atrair a atenção das pessoas é levando a saúde, levando palestras, né? Às vezes ali receitas. Podemos assim fazer algo na nossa igreja que possa atrair as pessoas para que elas possam aprender, né? Mais das nossas comidas, porque muitas pessoas elas são atraídas pelo diferencial que é o vegetarianismo, né? Muitas pessoas são atraídas, o que você come, né? Eu gostaria de aprender. Então nós poderíamos fazer, né? Culinárias. Eu sei que tem muitas igrejas que já estão abrangendo isso, mas é uma das formas, né? Relacionadas à saúde, palestras. Como nós estamos no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma vertente assim muito grande, muito forte, que é onde fala do suicídio. É uma das coisas que nós também podemos usar. São temas atuais, né? Que as pessoas elas são atraídas. Então são formas que nós podemos utilizar para que venhamos atrair pessoas para conhecer as verdades do Senhor. Irmãos, nós sabemos que todas as pessoas que entravam em contato com Cristo, elas não saíam da mesma forma. E Cristo, ele tinha uma maneira peculiar de tratar com cada pessoa. Nós vemos vários exemplos da palavra de Deus, né? Em que Jesus tratou com as pessoas de acordo com a sua necessidade, de acordo assim com a sua fraqueza. Então, Cristo, ele tratava com cada um de acordo com aquilo que ele via que eles precisavam ser sanados, a sua necessidade. Então, uma das histórias mais lindas que eu acho é da mulher samaritana, né, onde ela teve um encontro com Jesus naquele poço. Então, Jesus ele teve um meio de falar com aquela mulher, de assim ganhar o seu coração, ganhar primeiro a sua confiança, né, naquele momento, porque quem era a mulher samaritana? Que horas ela estava pegando água naquele poço? Meio-dia, o horário que ninguém ia, o sol era muito quente. E ela teve um encontro que transformou verdadeiramente a vida daquela mulher. Então Jesus já sabia que ia encontrar aquela mulher. E aquela mulher nem imaginava que a vida dela estava prestes a ser transformada em todos os sentidos. Então, irmãos, Jesus tinha uma sensibilidade para com as pessoas. E essa mesma sensibilidade nós podemos ter. Mas nós somos humanos, pecadores, não podemos. Podemos, irmãos. Quem nos capacita para isso é o Espírito Santo de Deus. E João não tinha essa mesma capacidade, ele era um homem como nós. E quantos outros? Mas isso depende da nossa entrega. Isso depende do Espírito Santo trabalhar em nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Então, olha a conversa que Jesus teve com aquela mulher naquele poço. E quando nós vemos o final daquela conversa, aquela mulher já se tornou o quê? Uma missionária. Se tornou uma missionária porque ela foi na cidade e chamou todo mundo para ver Jesus.
A mulher adúltera também é uma das mensagens mais maravilhosas, né? Onde Jesus pergunta, já no finalzinho, mulher, cadê os teus acusadores? Não tinha ninguém. E o que Jesus falou, tampouco eu não te condeno. Vá e não peques mais. Então Jesus tinha uma sensibilidade em lidar com cada pessoa, um trato individual. E essa mesma sensibilidade nós precisamos ter, irmãos. Porque essa sensibilidade ela vai atrair a atenção das pessoas. E assim nós chegaremos ao resultado, que é ganhar almas para o Senhor. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade, saber tratar as pessoas, como tratar as pessoas, né? Como ganhar a atenção e ganhar assim essas almas. E aqui diz que a simples sinceridade atraiu o quê? Multidões. Dizer a seu tempo boa palavra ao que está cansado. Então, Jesus supria a necessidade das pessoas, né? Ao cansado, ao deprimido, ao triste, ao aflito. Então, quando Jesus entrava em contato, ele já sabia qual palavra ele falaria com aquela pessoa. E quem de nós não quer ter essa mesma sensibilidade? Como ganhadores de almas, como pessoas que amam verdadeiramente o próximo, como compromisso que nós temos de levar o Senhor, da voz do Senhor ser a nossa, das mãos do Senhor ser a nossa, dos pés do Senhor ser os nossos. Como ganhadores de almas, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que nos conceda esses dons, os dons do Espírito Santo, para que nós sejamos cheios de vida para a vida, para que nós não venhamos julgar as pessoas nas suas dificuldades, ou está passando essa coisa porque fez isso e isso. Não, irmãos. Nós precisamos olhar para as pessoas com os valores que elas realmente têm. Qual é o valor que cada ser humano tem nessa terra? É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então nós precisamos olhar para as pessoas sentindo este amor. Se nós não temos este amor, nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, me dá este amor, o amor incondicional, o amor que não julga, o amor que não negligencia, o amor que não trata mal. É esse amor que cura, irmãos, e esse amor que atrai. Foi por amor que Jesus atraiu grandes multidões, porque as multidões viam nele a diferença, e essa diferença ela precisa ser vista em nós. E por isso nós precisamos ter métodos, ter estratégias, né? Cada lugar vai ter um método, vai ter uma estratégia com cada pessoa. Aí nós vamos ver aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo. E vamos testar. E Deus está na frente dessa obra. O Senhor está na frente dessa obra. Ele deseja ganhar almas para o Senhor. Ele deseja que essas pessoas elas possam vir. E nós também precisamos desejar, assim como quantas pessoas lutaram por mim, quantas pessoas oraram pela minha vida. E quantas vezes eu fugi, irmãos? Eu fugia dos irmãos. Mas eles não desistiram. E da mesma forma também nós não podemos desistir. E qual é o primeiro campo missionário? Como foi pregado ontem, o nosso lar. Não podemos desistir do nosso lar. Não podemos desistir da nossa família, da nossa parentela, ou de um amigo. Não podemos desistir de ninguém, mas precisamos cooperar. O Senhor precisa ver em nós o esforço. Porque quando o Senhor ele vê o esforço, ele vai fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Às vezes estamos anos orando, pedindo a Deus, né, por alguém, e nós não vemos nenhuma reação. E às vezes queremos desistir, mas não podemos. Nós precisamos continuar orando, pedindo a Deus. Continuar e continuar. Assim como não desistiram de nós, nós também não podemos desistir dos outros. Porque o Senhor está trabalhando também em nossas vidas. Está transformando também as nossas vidas. Por isso que o discípulo é um em busca de mais um. Porque a obra, ela vai avante, ela vai crescendo. Quantas almas, irmãos, no dia de Pentecostes
se renderam ao Senhor. Mais de 3.000 almas que perguntaram o que eu preciso fazer para ser salvo. E às vezes, por que isso não tem acontecido, irmãos, em nossas igrejas? Por quê? Vamos perguntar por quê? Onde está o erro? Será que o erro está em mim? O erro está na igreja? Onde está o erro? Nós precisamos fazer essas perguntas e nos prepararmos para as respostas. Porque muitas vezes as respostas do Senhor, ela culmina em uma transformação, em uma decisão e em uma escolha. Então, quando você pergunta, se prepare para você aceitar a resposta e ser obediente à mesma, porque o Senhor vai nos mostrar. Irmãos, eu tenho iniciado novamente o trabalho assistencial aqui. Às vezes eu estava fazendo, mas não era algo assim, não estava muito organizado, né? E eu iniciei novamente, pedi a Deus muita força, porque devido a algumas coisas que eu já tinha passado, né? Eu meio que deixei um pouquinho, mas agora, graças a Deus, Deus tem me iluminado a minha mente. Eu pedi muito a Deus e nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando com algumas famílias, né, de um bairro. Em especial, eu estou trabalhando com duas mulheres. Uma delas é a dona Lúcia, ela tem 57 anos. Irmãos, e esse caso chegou até nós, é um caso triste, porque ela morava, né? Ela morava nesse bairro, que é o Vale das Rosas, onde nós temos algumas famílias que nós estamos assistindo, e uma das filhas dela praticamente expulsou ela de casa. Então ela não tinha uma moradia fixa, né? Ela estava vivendo na casa de um, na casa de outro, às vezes comia, às vezes não comia, e aí um dia à tarde eu fui lá mais uma irmã, mais a Darlete, nós fomos lá, e aí eu conversei com ela, né? Ela falou a situação, ela tá vivendo na casa de uma outra mulher que nós também assistimos ela. E ela tá com um problema sério de saúde. E, irmãs, imediatamente, graças a Deus, nós pegamos esse caso. E eu estou trabalhando com essa mulher, a dona Lúcia. E ela é tão grata, tão grata. Assim, ela chora, né? Ela chora pelo fato de a filha ter abandonado, né? Praticamente. Ela tem 3 filhos, mas só uma filha que tem ajudado ela. Só que essa filha, ela também tem problemas de saúde. E aí nós estamos ajudando ela. Graças a Deus, consegui fazer os exames que ela precisava, né? Arrecadei valores aqui. Um médico tem atendido ela sem cobrar nada. Então, nós vemos o trabalhar de Deus quando nós colocamos o pé, irmãos, na obra. Quando nós colocamos o nosso coração, Deus, ele abre portas. Deus, ele abre portas. Irmãos, o que Deus tem para nós é sobrenatural. Só que depende de cada um de nós. Se nós vamos viver esse sobrenatural, porque o Senhor não força ninguém. Você precisa desejar. Você precisa se decidir realmente o que você quer. Porque quando nós decidimos, o Senhor ele vai abrindo as portas, ele vai abrindo os caminhos. E Deus tem feito maravilhas, irmãos. Em um prazo de uma semana, nós tivemos 8 famílias, né, precisando de ajuda. E graças a Deus nós conseguimos ajudar essas 8 famílias que combinam em umas 28 pessoas. E eu tenho orado, Senhor, manda pessoas que realmente estão precisando e nos ajude, supre as necessidades que nós precisamos. Porque, irmãos, a obra da ciência social, que é um método que eu estou utilizando, né, é maravilhosa de você assistir as pessoas, de você ajudar as pessoas. E elas ficam tão gratas, elas louvam a Deus, elas glorificam ao Senhor. Então, é um método também que nós podemos utilizar, né? Eu sei que eu estou falando de conferências públicas aqui, mas um método da ciência social é algo que dá muito certo, porque você supre a necessidade da pessoa ali naquele momento. E ela fica grata a Deus, e ali abre portas para quê? Para que nós possamos levar a mensagem àquelas pessoas. Porque ali nós ganhamos a confiança delas, né? Essa mulher, ela tá muito grata. E a família também, né? A parte da filha dela, da outra filha dela, agradece muito. E o outro caso é da Érica, tava com um filho, praticamente já sem vida, né? Tava na UTI.
aqui no regional de Orilândia. E quando eu encontrei essa família também, nós fomos lá, levamos uma cesta básica, e no dia ela não estava no hospital já com o filho, muito ruim mesmo. Ela disse que só Deus que para fazer a obra para que o filho dela pudesse voltar à vida, né? Irmãos, e nós fomos orando, pedindo oração, fui pedindo oração, pedindo a Deus e orando, e todos orando. E graças ao Senhor Jesus, neste sábado, o filho dela teve alta. Irmãos, pensa na felicidade dessa mulher, que praticamente o filho dela estava morto. Né? E nós indo orando, em campanha de oração, orando por ele, pedindo a Deus, eu sempre orando, sempre pedindo, para que Deus pudesse fazer a vontade dele. E, graças a Deus, né, o filho dela está se recuperando em casa. Então, irmãos, isso são coisas assim que nós não podemos nem expressar em palavras, né? O quanto nós nos sentimos felizes também. Por isso que essa obra é uma obra transformadora tanto para a pessoa que recebe, quanto para a pessoa que faz, porque ela transforma em todos os sentidos a nossa vida. E isso é maravilhoso. Por isso que o evangelismo é disseminar a mensagem, é de suprir as necessidades das pessoas, fazer em todos os sentidos o que Jesus fez, porque ele é o nosso grande exemplo. Ele foi o maior assistente social existente na face da terra, o maior missionário. Então nós precisamos também estudarmos a vida de Cristo, estudarmos verdadeiramente, temos esse contato íntimo com ele, conhecer a verdade que é quem? É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E levarmos assim para as pessoas que estão padecendo, estão necessitando. Quantas portas, irmãos, são abertas através de métodos, de trabalhos que nós podemos utilizar? Quantas portas? Quantas pessoas são inacessíveis? E quando nós colocamos a mão no arado e nós pedimos para Deus, mostra-nos, Senhor, onde nós precisamos trabalhar. E Deus abre as portas, porque isso depende de cada um de nós. É a nossa decisão. É o humano cooperando com o divino. Esse é o objetivo central, de nós sermos cooperadores de Cristo. Porque quando nós cooperamos com Cristo, o céu ele abre, as graças do Senhor, elas são derramadas, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre a nossa vida. Nós temos aquela sensação assim tão maravilhosa de estarmos no caminho certo, de fazermos aquilo que realmente o Senhor quer. Essa sensação que nós precisamos sentir, irmãos. E nós só sentiremos se nós estivermos imbuídos do Espírito Santo, de realmente estarmos trabalhando para o Senhor afinco, de não desistirmos. Porque o Senhor, ele irá nos provar. Ele irá nos enviar pessoas para que nós possamos ajudar. Seja no sentido físico, seja no sentido espiritual. Nós seremos provados, nós seremos testados. E aí depende da nossa escolha, né? Se nós seremos aprovados ou não. Mas que nós possamos começar o quanto antes. Fala para Deus, irmãos. Vamos falar para Deus. Senhor, eu faço um compromisso contigo. Me perdoe pelo tempo que eu negligenciei. Aqueles que ainda não fizeram um compromisso. Vamos falar para o Senhor. Vamos falar, Jesus é o nosso melhor amigo. E Ele sabe onde há nossas fraquezas. E as nossas maiores dificuldades. Ele sabe o que está nos prendendo de nós fazermos essa obra. Ele sabe onde é. Então vamos falar para Deus. Vamos falar como nosso amigo. E pedir a Ele que Ele venha nos libertar daquilo que esteja assim atrapalhando de nós crescermos espiritualmente, de expandirmos a nossa mente, o nosso conhecimento mental, espiritual, em todos os sentidos, irmãos. Precisamos ser verdadeiros atalaias. Nós somos guardiões de uma verdade fantástica, de uma verdade assim, que não tem palavras para exprimir. E essa verdade, ela precisa ser levada. O que diz em Apocalipse 14, versículo 12, depois das 3 mensagens angélicas, né?
Temam a Deus e deem glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Caiu a grande Babilônia. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe a sua marca. E no final, aqui no versículo 12, diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Somos nós, irmãos, nós temos esse privilégio, esse grande privilégio, essa grande luz, somos nós. Precisamos nos apropriar do título de ser eleitos do Senhor para disseminar essa verdade que vai abrir a mente de milhares de pessoas. Mas para isso precisa ser trabalhado em nós primeiro. Precisamos nos reavivar, precisamos reformar as nossas vidas. Reavivamento e reforma, os dois alinhados. Culminam em quê? Qual é o resultado? Transformação. Vontade de fazer o trabalho do Senhor, ânimo, fé, força. Não vemos dificuldade em nada. Quando os irmãos chamam para fazer o trabalho, estamos ali juntos, né? Estamos sempre dispostos, estamos entregando folhetos, estamos fazendo projetos, estamos ali envolvidos na obra de Deus. São esses os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus ou o testemunho de Jesus. Porque nós levamos o caráter de Cristo através da nossa vida. Nós honramos o Senhor através da nossa vida. Somos pecadores? Somos. Todos nós somos pecadores. Mas o Senhor quer ver o esforço de cada um de nós. Ele quer ver nós fazendo a obra. Ele quer nos ver ali felizes, alegres, compartilhando essa verdade, levando amor, levando graça, levando aquilo que é necessário para que as pessoas sejam, assim, tocadas por Deus, tocadas pelo Espírito Santo, tocadas através do testemunho de Jesus, da mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho que nós precisamos levar, irmãos. Colocar Cristo no centro das nossas vidas e sermos transformados pelo seu poder e pela a sua graça. Irmãos, esse livro, ele é bem extenso, esse capítulo, mas que os irmãos possam estar lendo em suas casas. É um capítulo maravilhoso, falando das conferências, de como nós devemos agir com os interessados da igreja, né? Quando nós fazemos grandes eventos, né, de culto público, às vezes de estudos bíblicos, quando a gente termina um estudo bíblico, nós já fizemos aqui, nós fazemos um culto público, né, com aqueles alunos. Então, nós vemos o interesse. Nós não podemos deixar as pessoas irem sem nós não pegarmos um telefone, né, para depois nós fazermos a visita, porque o que traz resultado, irmãos, de casa em casa, a visita, nós visitarmos naquela casa, nós orarmos naquela casa, nós louvarmos naquela casa, as pessoas elas ficam tão gratas, né, ficam tão agradecidas a Deus. Isso é um dos métodos que também nós podemos utilizar, né? É um dos métodos que mais dá resultado, é o de casa em casa, visitar. Aqui diz que pessoas elas não podem ser alcançadas a não ser que elas recebam uma visita. E onde estão essas pessoas? Onde estão? Será que nós estamos fazendo a obra com os nossos vizinhos? Ou os vizinhos da igreja? Irmãos, nós precisamos fazer. Às vezes nós pecamos nisso. E às vezes também nós deixamos passar. A pessoa visita a nossa igreja, às vezes nós pegamos um telefone, mas não ligamos. Eu mesmo já fiz isso. Mas é um erro. Porque nós precisamos lutar por essas almas. Às vezes as pessoas vêm e nós precisamos ir. Né? Não é esperar de braços cruzados, mas precisamos ir onde elas estão e orar e cantar e fazer a obra que é necessário, né? Para que essa pessoa ela conheça Cristo verdadeiramente e assim possa honrar o nome do Senhor. Então são vários métodos que nós podemos aplicar, irmãos. E olhando para os métodos de Cristo, quantos resultados ele teve? E assim nós também obteremos. Se assim nós entregarmos primeiramente o nosso coração e temos a atitude de fazer a obra do Senhor, a atitude de nos colocarmos como compromisso. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Me ajude nas minhas fraquezas. Não deixe que nenhum obstáculo mental, físico ou de qualquer forma possa atrapalhar a minha vida contigo. Possa atrapalhar, sim, o meu trabalho missionário. E cada um de nós, irmãos, imagine aí. Quantas pessoas tem nessa sala? Mais de 72. Quase 70, mais de 80 pessoas. Imagine, 80 pessoas vezes duas. 160 pessoas. Ou seja, que se cada um de nós ganharmos uma alma para o Senhor, e aí essa sala poderia ter 160 pessoas. Estou falando, fazendo uma analogia. Porque é isso. É isso. Às vezes tem tantos irmãos, assim, poucos irmãos que fazem a obra, fazem. Aí os outros não conseguem fazer. E às vezes até dificulta a vida de quem? Do obreiro. Então não vamos dar trabalho, vamos trabalhar, vamos nos unir todos juntos, vamos levar essa mensagem, assim como nós recebemos, assim como eu recebi, vamos levar essa mensagem, a verdade presente, dar sonido certo, a mensagem do terceiro anjo de advertência, é uma mensagem de advertência, e onde muitos destinos serão selados. E não vamos deixar que as fileiras do inimigo venham a aumentar, mas que possamos trabalhar para o Senhor e vigilantes, sermos vigilantes, para que o inimigo não venha tirar nossa atenção, mas que possamos constantemente, através do Espírito Santo de Deus, estarmos imbuídos e levantarmos a bandeira ensanguentada de Emanuel, do Senhor Jesus, em nossas vidas e honrarmos o Senhor através de tudo que nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.